Bom, gente, hoje nossa expositora é alguém que vocês já conhecem, que é a doutora Solange Meinck. É Meinck, viu? Que me corrigiram que era Meike, mas é Meinck. É psicanalista, doutora Solange, é doutora em medicina natural, é filósofa, diretora mediúnica da Sociedade Espírita André Luiz, e como ela falou, isso aqui é só uma amostrazinha, porque tem muito mais coisa que eu não vou falar mais, tá? E o tema que ela escolheu para falar para a gente hoje foi traumas e conflitos familiares. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe a doutora Solange aqui com a gente hoje. Boa noite. Que bom voltar a essa casa, estar aqui com vocês, é uma honra. E para nós podermos começar, quando Rosângela disse, Rosângela, qual é o tema? Ela disse, olha, aborde sofrimentos, aborde família. Bom, então vai tudo abordando num tema só. E aí, eu montei, eu acho que deveria apagar as luzes, né? Mais uma, pelo menos, né? Seria melhor. Traumas e conflitos na família, né? Uma visão psicológica e espiritual, para que a gente possa falar um pouco dos problemas que tanto nos rodeiam, e os rodeiam os consultórios analíticos, psicológicos, terapêuticos. E com isso, eu vou trazer alguns trabalhos que foram desenvolvidos numa especialização que eu fiz o ano passado na Europa. Nós viajamos 13 psicanalistas e fomos buscar uma especialização sobre justamente a vida do feto, né? Como é essa emoção fetal. A primeira parte nós fizemos em 2010 e o ano passado nós fomos concluir no ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa, mas também percorremos 8 países para que a gente pudesse perceber como está a família na Europa, qual é a visão psicológica desses tratamentos e qual é essa preocupação. E a grande preocupação hoje dessa nova psicologia é adentrar esse mundo que antes era completamente desconhecido. A partir da nanotecnologia, podemos perceber a vida fetal. O que se passa ali dentro? Por que nós gestamos e necessitamos estar aptos a gestar? Quando eu voltei dessa especialização, como eu fui criada dentro da Mansão do Caminho, eu conversando com o tio Divaldo, eu chamo ele de tio, e eu disse a ele, olha, o que eu vi é nos responsabilizando pelo estado gestacional. E eu disse assim, e o que eu ouço do Iapoque ao Chuí é que tem que ser assim, nasceu assim porque necessitou ser assim. E, na verdade, hoje a psicologia moderna nos mostra, olha, se você gestar mal, você pode transcorrer traumas e problemas psicológicos e até mesmo de tradução psiquiátrica para uma criança. Então, nos mostra essa responsabilidade. E ele disse, não se esqueça que a doutrina espírita também é ciência. E se a ciência está dizendo desta forma, é porque nós é que fazíamos uma leitura errônea. E a leitura que nós temos que fazer é caminhar com essa ciência que está aí desbravando e nos mostrando que precisamos ser mais responsáveis ainda no gestar, no criar, no amadurecer, no casar, né? Então, vamos lá? Então, esse é justamente, pode ir passando, viu? Esse justamente é a questão do eu gestacional, né? Que aqui pode ser o início de uma felicidade ou dos traumas em família. Então, vamos passando. O que é gestar, então? Né? É decidir que um ser, um espírito, tem uma nova oportunidade. Isso a gente não pode deixar, né, escapar. É o espírito que está vindo. E o que eu às vezes percebo em clínica é que as pessoas às vezes querem gestar por filho do ego. Eu preciso ser mãe. E às vezes não tem tempo para ser mãe, não tem muito menos paciência para ser mãe,
E com isso, às vezes, traz transtornos para o filho, para o lar, para a relação a dois, até porque as grandes pesquisas dentro desta área apontam que o nascimento do primeiro filho é um índice altíssimo de separação. Ou a mulher se debruça em cima dos filhos, do filho que nasce, ou dos filhos que nascem. Hoje os filhos, às vezes, tem 2, 3, né? Quando é inseminação artificial. E esquece do casamento, esquece da parceria, esquece-se da conjugalidade. E, na verdade, o que necessita é saber equilibrar esse prato da balança, né? Então, essa oportunidade precisa ser avaliada a 2, né? Gosto de criança, quero realmente ser um pai ou uma mãe, tenho tempo para educá-lo. Você sabia que educar dói? Dói, né? Porque vai exigir, vai mudar a vida, é necessário atenção. Não é que fique o tempo inteiro com a criança, mas o tempo que você estiver tem que ser dessa criança. Ela tem que ser priorizada. Criança não entende brinquedo, criança não entende bens materiais, criança entende sentimento. Criança não verbaliza, então ela entende subjetividade. Aquilo que nós não percebemos mais, porque estamos muito envoltos em ir e vir, na construção, às vezes financeira, a criança percebe a subjetividade da falta do sentimento. Aí ela se recolhe, aí vem grandes problemas na construção psicológica dela. Então essa avaliação, né, é a primeira decisão que um casal precisa ter, né? Quer gestar, tem que ser a 2. Antigamente não se perguntava isso, né? E quantas que deram o golpe da barriga, até porque no gestar está na mão da mulher, né? É ela quem decide isso. Eu vou gestar. Então, tem que ser essa decisão. O cara também tem que dizer, eu quero, eu estou preparado para ser pai, vamos juntos. Até porque essas coisas têm que ser, né, bem divididas, bem curtidas e amadas. Senão não vale a pena. Principalmente hoje em dia, que a vida está muito corrida e a gente tem que saber dividir as tarefas, porque hoje o homem tem que ser bastante participativo. Ele tem que ser o pai também. Então, o que é que mais se descobriu hoje com a nanotecnologia? O ambiente intrauterino é permeável a influências externas, sujeito a mudanças e variações, mesmo ao nível dos seus elementos. A placenta e o cordão umbilical colocam o feto em contato com o meio que ele é exterior, construindo aí a primeira infância. O feto sente e vivencia tudo. Antes, Freud dizia que a primeira infância nasce a infância oral. É a infância que a criança sai do feto, ou sai do útero materno e vem para a mama. Ali nascia a primeira infância. Hoje, na Europa, já se diz que a primeira infância é a fetal. Eles já falam que desde o momento do zigoto existe uma inteligência natural. Eles não falam em espírito, claro, mas falam em inteligência natural que comanda e vivencia tudo isso. Então, eles dizem que tudo isso está maleável, né, ao meio ambiente externo e às emoções dessa mãe. Então, como estamos gestando? Angustiados, medrosos, não era o momento, eu não queria, ah, meu Deus, como é que vai ser? Claro que vai nascer uma criança insegura. Medo é uma construção do útero materno. Nós, para sentirmos o medo do pânico, medo de tudo, foi construído na infância. Então, é necessário que a gente tenha firmeza naquilo que busca para passar confiança. Até porque a gente não sabe quais as dificuldades que vem esse espírito. Se a gente vai acelerar mais ainda um processo negativo dele, ou se podemos amenizá-lo. Até porque aqui é uma escola. A vivência interna no útero tem que ser para amenizar, tem que ser para melhorar, tem que ser uma proposta de vida que venha para formar um bom cidadão. Pode passar.
O estudo de 4.269 nascimentos executados pelos pesquisadores de Los Angeles, Dinamarca, mostrou que crianças tendo sido rejeitadas pela mãe e tiveram traumas do nascimento cometem violentos assassinatos durante a adolescência, idade de 18 anos, no pique da curva estatística. Esta estatística estudada por Mednick vem confirmar as nossas observações clínicas, a importância do amor e segurança nos períodos de molde. Então, nós podemos excitar as pessoas, né, a cometer violência? Sim, principalmente nesse gestar. Se o gestar for violento, se o gestar for realmente angustiante, o que podemos acelerar o processo desta pessoa de rejeição? Eu não quero. E é o pior sentimento que o ser humano pode sentir, chama-se rejeição. Quando uma pessoa se sente rejeitada, ela deprime. Então, as consequências da rejeição são funestas. E se ela já se sente rejeitada no útero materno, claro que na idade da adolescência, isso ela vai levar para a sociedade a vitimização, porque quem é vítima, vitimiza. Aqui nasce a primeira psicossomática, né? Que é justamente dentro do útero materno. A psicoembriologia trouxe uma nova contribuição à psicanálise moderna ao descobrir que a primeira fase psicológica do homem é umbilical, ao invés da oral, detectada por Freud. Assim, o cordão umbilical é a primeira ligação física mantida entre o novo ser e a mãe, sendo também o primeiro veículo de alimentação do feto. Por ele, a criança recebe inclusive os efeitos das cargas emocionais da mãe. Aqui nasce a primeira psicossomática, as doenças, o que é que ele pode vir ter emocionalmente amanhã e o que é que essa mãe está passando de amor, de carinho. Eu me lembro quando eu estava grávida da minha primeira filha, quando eu fui conversar com o tio Divaldo, e eu já estava com 6 meses, eu perguntei a ele, com que idade eu posso começar a educá-la? Ele disse assim, quantos meses ela já está? Eu disse, já está. Quantos meses você está de gestação? Naquela época não existia nem ultrassonografia. Minha filha está com 34 anos. Eu disse, eu estou com 6 meses. Ele disse, você já perdeu 6 meses de educá-la, de conversar com ela, leia o evangelho, aplique passes, beba água fluidificada e vai dizendo a ela tudo isso, para que ela já venha. Ele já fazia o eu gestacional, que eu fui fazer praticamente legislar isso na Europa o ano passado. E ele disse para mim isso há 34 anos. Para vocês verem o quanto a doutrina espírita, ela é na frente da ciência e muito. Tem pessoas que dizem assim, tem muita coisa na doutrina espírita que está defasada. Conversa fiada. É porque não acompanha o que o livro dos espíritos, o que os espíritos colocaram com a ciência, né, de vanguarda que está aí. Então, nós estamos cada vez mais à frente. Então, o que a doutrina espírita já falava disso aqui, a gente só foi legislar, né? Principalmente quem é espírita. Vamos lá? O importante é a presença de um meio ambiente que seja capaz de suster e dar coesão à vida psíquica do feto. Isso poderíamos chamar de uma constituição de uma pele psíquica fundamental no seu desenvolvimento. Então, isso é importante, porque a gente pensa que às vezes gestar é só cuidar do quarto, botar coisas muito lindas, muito maravilhosas. Tudo isso deve fazer parte também, é lindo, é maravilhoso. Mas o importante é que esse bebê venha com todo o amor, com o querer, com o gestar a dois, com essa busca incessante de dar o melhor em termos de emoção. Quando estiver com ele, o tempo é dele. Aí sim, nós vamos ter uma resposta social muito mais ativa amanhã. As qualidades mentais maternas potenciam as capacidades do desenvolvimento emocional do feto, que aprenderá e compreenderá os estados emocionais dos outros. Herdamos emoções, o medo, ansiedade, angústia. Eu cheguei do Rio de Janeiro, agora no domingo, e eu fui visitar no domingo de manhã. Nós fomos visitar um casal de amigos e ela teve um bebê, tem 3 meses.
e ela me dizendo o pavor que ela tinha de carregá-lo para dar um banho, porque ela tinha medo que ele escorregasse, tal, tal. Eu disse, e hoje, como é que ele está, 3 meses depois? Ele detesta banho, eu falei, claro. Ele continua com sua ansiedade. Ele continua com medo de morrer no banho, que você mate ele no banho. Então, nós passamos, e as crianças herdam isso, né? Então, ele passou a ser uma criança chorona, que não era. Passou a ser angustiado, que não era. Então, eu disse a ela, olha, passe a conversar com ele é um espírito. Nossos filhos são espíritos. Passe a conversar com ele, diga a ele que agora você está firme, que você o ama, você vai dar um banho gostoso nele, bote uma musiquinha de fundo para que ele possa se sentir amparado, uma musicazinha clássica gostosa, ou até mesmo um quitaro, né? Uma coisa assim, um zafir com aquela flauta pan, para que ele possa perceber que o ambiente que ele está é saudável. Isso é importante que a gente passe para o ser que está chegando à Terra. Ainda mais que a Terra está passando por uma fase bastante turbulenta. Então, é necessário que essas crianças se sintam protegidas. Vamos lá? Estudos mostram que as tensões graves e contínuas, através de desentendimento no casal, estavam estreitamente ligadas à fraca saúde da criança, ao disfuncionamento neurológico, aos atrasos de desenvolvimento e às perturbações comportamentais. Eu terminei agora uma especialização em neuropsicologia, com ênfase na psicanálise. Uma das coisas que mais a gente vê nas crianças ou é a descalculia, a dislexia, retardos realmente, às vezes por problemas muito sérios no estado gestacional, inclusive que a gente ainda vai sinalizar aqui alguns que decorrem problemas mais sérios ainda. A grande novidade dos trabalhos de Piontelli tem um artigo fantástico. Ela acompanhou diversas gestações até os 10 anos de idade. Ela é uma psiquiatra infantil e ela quis acompanhar mães gestantes para ver o nível, como é emocional, como é que essa criança é psiquiatricamente até chegar à adolescência. E ela faz um artigo muito interessante que ela diz assim, escolhi fulaninha, vamos dar o nome dela de Adriana. Escolhi Adriana aos 10 anos de idade para fazer uma regressão até os 6 meses dela de vida. Ela já tinha nascido aos 6 meses. E ela regride essa menina para 6 meses de idade e pergunta para ela, onde você está? Ela diz assim, eu estou sentada no canto da sala da minha casa. Disse, você está fazendo o quê? Estou sentada no chão, cheia de brinquedos. Quem está com você? Ela diz, mais adiante está papai e mamãe. O que eles estão fazendo? Ela diz assim, eles estão discutindo muito. Ela quer saber se uma criança de 6 meses, percebendo uma briga entre o casal, tinha juízo de valor do que estava ocorrendo, ela fez uma pergunta. E para você, quem tem razão? Ela vira e diz assim, papai tem razão, mamãe gastou muito no cartão de crédito, mas ela está chorando tanto, coitadinha. E aí ela começa a transcorrer o artigo mostrando que a criança, seja em que idade for, ela faz parte do ambiente. Ela percebe o que a gente às vezes acha, criança está vendo nada? Criança percebe nada? Percebe tudo. E Freud já chamou isso a nossa atenção, né? Que a criança dos 0 aos 7 anos, 8, ela está construindo a sua psicossexualidade. Por isso que nós não podemos botar criança para dormir na cama com o casal. Por isso que nós não podemos beijar na boca da criança. Por isso que nós não podemos erotizar a criança. Não podemos tomar banhos nus com as crianças. Tem gente que acha que é normal para a criança se acostumar. A criança não tem noção do que seja o seu amanhã vai ser assim. Amanhã o que é para ela? Ela não sabe, ela sabe o hoje, o aqui e agora, que ela é pequena e que tudo da mãe é grande, tudo do pai é grande e aquilo é assustador.
Por isso que Freud coloca o complexo de castração, que é a criança se percebendo altamente castrada quando vê o dela, principalmente quando é menina. A mulher, né, a mãe. Então, isso aí é muito importante para que a gente possa formar filhos mais saudáveis, netos mais saudáveis. Eu ouço muito avós dizendo para mim, a avó é para estragar a educação. Quem disse isso? A avó é para dar uma sustentabilidade da moral, da ética, do amor em dobro, para que a criança possa se sentir protegida e não liberada e ela depois não ficar sem saber se ela obedece o pai ou a mãe. O pai, a mãe ou os avós. Não, eu gosto mais da casa de minha avó porque ela libera tudo. Então, é por aí que a gente faz os erros, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Assim como as drogas de qualquer tipo levam consequências funestas ao feto, as ecografias têm mostrado que o estado emocional da mãe e do pai e de todo o ambiente podem prejudicar a formação fetal, dando rumo a grandes transtornos futuros, isso quando não altera para deformações físicas. Isso ela compara, inclusive, a próprias drogas, que a gente vai entrar agora. Pode passar. Principalmente, um dos grandes fatores também de traumas, tanto para quem provoca, como para o próprio espírito que fica, como também para o próprio útero, né? E para o ambiente, é o aborto. Quantas adolescentes provocam em si este trauma do aborto? A consequência cobrará reparação que é justa e natural. No Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições diz, retomando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são de consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Não quer filho? Não faça. Nós temos hoje métodos anticoncepcionais de montão. Então, abortar, a gente sabe que é crime e a gente não deve provocar isso, porque vamos provocar, claro, um aborto de emoções para o espírito que queria reencarnar, para a mãe também, que vai ficar com culpa, né? E essa culpa só pode ser reparada quando ela se prepara para uma gestação consciente, porque a lei é de progresso, é de amor, e não para ela ficar instalada no eu tenho culpa, não adianta, é ir para frente, é tentar, né, formar o melhor caminho possível de oportunidades. Aí está um aborto de uma criança, de um feto de 3 meses, né? Perfeita, já toda pronta, e tem pessoas que acham que isso não tem vida. Imagine, hoje eles acham que os herdos zigotos já têm uma inteligência natural, imagine numa formação já tudo pronto, né? Não tem porquê. Vamos lá? Traumas produzidos pelas drogas. Vamos lá. Conhecem o bebê das drogas, do álcool? Quando o bebê nasce com essa boca, essa bochecha, né? Esse olhar caído, né? Principalmente a microcefalia, fissura palpebral, curta, bochechas planas, né? Inclusive o filtrum é pouco visível, essa parte daqui, né? Os lábios superiores são muito finos, pregas epicânticas, a ponte nasal rebaixada, quer dizer, um monte de problemas essa criança nasce, né? O nariz curto, o queixo fino. Então, é a síndrome alcoólica fetal, a SAF, caracterizada por retardo do crescimento e alterações dos traços faciais, que se tornam menos evidentes com o passar do tempo. Somam-se a estes alterações globais do funcionamento intelectual. Aí vem retardos, vem dislexia, vem descalculia, uma série de problemas, né, que pode vir, alterações, em especial déficit de aprendizado, de memória, de atenção, além de dificuldades para a resolução de problemas e até a socialização é prejudicada. Distúrbios neurodesenvolvimentais relacionados ao álcool. Apresenta os mesmos distúrbios mentais observados na SAF, que é a síndrome do alcoolismo, né?
Não há, no entanto, retardo no processo de crescimento, tampouco alterações faciais, mas não deixa de ter os problemas. E defeitos congênitos relacionados ao álcool. Abrange as alterações da constituição esquelética de outros órgãos decorrente da exposição do feto ao álcool durante a gravidez. Então, já viu que drogas não combinam com o estado gestacional. Ficou grávida, nada de fumar, nada de beber, nada de fumar maconha, muito menos usar cocaína, porque nós vamos ver o desperdício que se faz. Então, as áreas passíveis de lesão estão aí, né? O córtex, principalmente no raciocínio, né? A área septal da emoção, o tálamo no fornecimento de informação ao córtex, no hipotálamo, a manutenção do equilíbrio das funções do organismo. Então, você vê que a gente, de alguma forma, lesa quase que toda a construção cerebral, né? De funcionamento. A funcionalidade não é a de uma pessoa normal. Então, está aí, principalmente dos 6 aos 11 anos, o que é que pode resultar nessa criança? Ela pode ter problemas de saúde mental. Dos 12 aos 20 anos, o convívio escolar é péssimo, porque a sociabilidade é péssima, né? E dos 21 aos 50, ela pode ter problemas com a lei, ela pode ter problema com a sexualidade e também ser um suscetível usuário de álcool e de drogas, já que ele já recebeu desde o nível placentário. Também com a indução do álcool e das drogas, alguns fenômenos relacionados com o uso da cocaína durante a gestação, tais como o efeito da substância no desenvolvimento gestacional, tanto na mãe, a placenta, infecções, como no feto, assim como a presença da síndrome de abstinência logo após o nascimento, tem chamado a atenção dos pesquisadores e profissionais de saúde. Criança fica irritada, criança fica chorando o tempo inteiro, ela se treme, tem convulsões, porque ela está abstêmica da droga que a mãe influenciou desde o estado gestacional. Sabe-se que a cocaína aumenta a replicação do HIV in vitro, ou seja, a gente sabe que o usuário de cocaína, principalmente a mãe que está gestante, ela pode replicar esse HIV na criança in vitro, e que as células de usuários crônicos de cocaína favorecem tanto a replicação viral quanto a entrada de infecções oportunistas quando comparados aos não usuários. A transmissão perinatal pode ocorrer por 3 mecanismos. 1, antes do nascimento, por infecção transplacentária. 2, durante o trabalho de parto, pelo contato com os líquidos maternos. E 3, depois do nascimento, por meio do aleitamento materno. Então, são 3 consequências que essa criança não vai fugir de ter, principalmente se essa mãe utiliza cocaína no estado gestacional. Vamos lá? Olha só que figura ficou seco, esquelético, de tanta cocaína e crack que essa mãe utilizou no estado gestacional, né? A síndrome de abstinência de cocaína neonatal é caracterizada pela presença da irritabilidade, hipertonicidade, tremores, alterações do humor e impossibilidade de consolo. Os neonatais positivos para a cocaína, entre o 2º e o 6º dia de nascimento, apresentaram maior incidência de sintomas de abstinência neonatais, os quais estariam condicionados ao consumo de cocaína pela mãe no período gestacional. Então, a gente precisa ter cuidado com esse período gestacional. E que mal nós estamos fazendo a esse espírito que quer vir, que está ansioso em nascer. A gente não pode achar, olha a complicação, que monstruosidade a cocaína deformou esse cérebro dessa criança, gente. A gente não pode achar que isso está escrito, é porque tinha que estar assim. Isso aconteceria se a mãe estivesse cheirando cocaína? Claro que não. E que responsabilidade nós estamos tendo no momento em que gestamos desta forma, em não ter dado uma oportunidade segura, amorosa, de felicidade a um ser que está necessitando de progresso e de amor. Então, este é responsabilidade nossa.
E a Terra está precisando acordar para isso. E a nova psicologia, principalmente na Europa, está sacudindo isso. Nós somos responsáveis por isso. Porque a gente que é espírita se sustenta muito é porque tinha que ser. E não é por aí, né? Isso é um determinismo que existe no movimento espírita. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso, que a ciência está cada vez mais derrubando isso. Vamos lá? Outra condição que tem muito trauma é a violência doméstica, né? Crianças que são maltratadas. Há uma transgressão do poder, dever de proteção do adulto. Ocorre a coisificação da infância. Isto é, a negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Violência física, sexual, psicológica e negligência, intencional ou não. Existe a crença de que o disciplinamento físico, espancamento, é capaz de modificar comportamentos da criança e do adolescente. E não é verdade. Inclusive, a lei da palmada está aí cada vez mais. A gente está lutando por isso. Tem que ser lei. Ninguém precisa apanhar para ser feliz. Ninguém precisa apanhar, porque isso foi uma coisa retrógrada. A gente sabe que a criança ouve, entende, então ela não precisa ser espancada para poder entender. Põe de castigo. 2 minutinhos, ela vai para o castiguinho dela ali, sentadinha. Quem assiste Super Nani vai ver as condições que são. Ela passa todo domingo no Discovery. É só assistir, está lá. Né? Ela é inglesa e é perfeito como ela faz. E hoje a gente pode perceber que os casais ingleses estão tendo 5 filhos, 6 filhos. Um domingo retrasado tinha uma mãe de 7 filhos, tudo miudinho. Então, a gente percebe que como a Europa está muito, né, idosa, então, hoje os casais estão querendo gestar até a pedido do governo. Também eles têm um monte de incentivos. O pai vai trabalhar, às vezes, um turno, a mãe trabalha em outro. Tem 1000 incentivos do governo, que não é o nosso caso. Inclusive, hoje eu já soube que nos Estados Unidos já se ganhou licença maternidade de 3 anos. Quando é que vai chegar isso para a gente, né? Nós só temos 6 meses e assim mesmo ninguém quer. Vocês sabem que uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o país que menos amamenta é o Brasil, porque tem medo de perder o emprego. As mulheres amamentam 1 mês, 2, desamamentam e vai trabalhar com medo de quando chegar no trabalho ser demitida, ou de ter alguém no seu lugar. Então, o Brasil é campeão pela Organização Mundial de Saúde da desamamentação, do desaleitamento materno. Aí essa criança amanhã não vai ser saudável, não vai ter uma dentição forte, uma criança que vai ser muito mais sujeita a infecções, por tudo isso, porque o aleitamento materno é quem vai dar toda essa segurança física, né? Vamos lá? A violência psicológica, né? Você é estúpido, você é burro, você não presta para nada. Então, o que estamos fazendo com as crianças, né? Então, quando a criança é tida, você é estúpido, você é bruto, não sei para que você nasceu, você é burro, acabou, ela não vai aprender mesmo. Ela não vai lhe ouvir, ela não vai lhe obedecer. Não adianta, a gente tem que ter amor. Por isso que eu disse, educar dói, porque vai exigir de nós educação. Vai exigir de nós paciência. E não beliscão, tapa na cabeça, vai seu lerdo, seu idiota, como eu ouço na rua, gente. Uma vez eu estava descendo a escada do meu prédio e uma mãe de uma menina de 6 anos de idade, quando ela abriu a porta, que a menina fez alguma coisa, ela disse, vai sua! E deu um tapão nas costas da menina e soltou um palavrão deste tamanho. Eu virei para ela, como é que você faz isso na sua... A filha é minha. Eu fiz, não. A filha é nossa, é da sociedade. Sabe por quê? Amanhã ela vai estar vitimizando a sociedade. É a mim, é aos meus netos, é aos meus bisnetos. Claro. Então é de interesse meu e você está errada. Você está fazendo isso com ela com 14, 15 anos, você não terá rédea com ela.
porque ela vai saber fazer isto mesmo com você. Porque quem dá, recebe. E você pode ter certeza que hoje, com as informações que se tem, antigamente não, se batia, a gente aprendia apanhando. Mas hoje, com as informações online, a gente não vai apanhar e ficar calado. Pode ter certeza disso. Hoje o mundo está nas nossas mãos, está no celular, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está. Então isso chama-se alienação parental e que virou lei. Principalmente, passe aí, deixa eu ver se tem mais adiante, principalmente quando a criança é disputada na separação, né? Isso é alienação parental. O pai desfaz da mãe, a mãe desfaz do pai, né? O seu pai não presta, só vai prestar se trouxer a pensão, e a criança fica nesse jogo. Isso chama-se alienação parental. A criança, ela tem a parentalidade. Pai é pai, mãe é mãe, é insubstituível. A conjugalidade que está no esposo e na esposa, isso eles resolvem entre si. A gente não pode envolver as crianças. As crianças não podem ser afetadas na separação. Sua mãe não presta, é uma vagabunda, seu pai não presta, é um moleque. Acabou, porque a construção dos nossos sonhos estão em repetir os nossos pais. A menina vai buscar o pai como semelhança e a menina vai repetir essa mãe como semelhança. E isso a gente vê na clínica o tempo inteiro. Então, se a gente derrota as imagens, a criança fica alienada. O que é que vai sustentar ela amanhã? Droga. Porque quem disse a vocês que droga não dá prazer? É prazer espúrio, mas dá. E é necessário para que receba como anestésico. E aí ela vai se sentir como abraçada pela galera, que chama de brother, entende a linguagem dela e vai ser aceita por ela. Infelizmente, quando isso acontece, a família precisa resgatar essas pessoas através do amor, né? É terapia familiar, é busca realmente de um apoio, até mesmo espiritual, para que a gente possa sair dessa. Senão, essa alienação parental vai fazer parte dessa construção da busca de drogas. Vamos lá? As torturas psicológicas. São crianças principalmente vítimas e vulneráveis a bullying. Tanto as que agridem, tanto aquelas que ficam. Porque tem pessoas que recebem as influências do meio da família, dos pais e dos responsáveis, daquele que está sustendo a emoção da criança, e tem muitas que se tornam agressivas. Então, essas serão as que são formadoras do bullying. Mas tem aquelas que ficam introspectivas, depressivas. Essas serão as vítimas dos bullying. Então, tanto uma como as outras, elas têm os mesmos perfis familiares. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Seu pai não presta, essas coisas todas vai tornar essa criança vulnerável ao bullying. Vamos lá? Então, a gente não pode desconfigurar essa imagem, nem quebrar essa imagem, que é muito importante, tanto para o menino como para a menina, e assim também a mãe, né? Vamos lá? Olha aí, criança quando corta, né? Imagine viver num lar de brigas, de intrigas, é terrível. Assim também são os abusos sexuais na infância, né? Pais irresponsáveis, quando se abusa sexualmente de uma criança ou adolescente, prejudica-se a vida inteira, né? Abusos sexuais também deixam marcas físicas, embora nem sempre facilmente identificáveis. Agora, fazendo neuro, um professor nosso, membro da Academia de Ciência de Nova York, neurocientista, trouxe uma pesquisa que os grandes psiquiatras neuros infantis encontraram para aqueles que são abusados sexualmente ou abusos psicológicos de maus tratos, de abandonos. Eles fizeram uma pesquisa cerebral. Então, além do prejuízo emocional, essas crianças têm dificuldade de cálculo, de raciocínio, da própria inteligência.
mais dificuldades de assimilação. E por quê? Porque o cérebro do lado esquerdo, eu vou mostrar a vocês, ele recolhe-se, ele encolhe mais um pouco. Então, isso prejudica toda uma formação emocional, né? Então, eles dizem assim, ó, os abusos sexuais também deixam marcas físicas, embora nem sempre facilmente identificáveis. Apertões, beliscões e beijos podem resultar em hematomas que desaparecem em alguns dias. Em muitos casos, porém, as marcas são indeléveis. Os beijos que eles falam são chupões, né? Que dão às crianças. Crianças pequenas que sofrem estupros ou com as quais são mantidas relações anais podem sofrer rompimento no períneo, maceramento e sangramento na região dos genitais e corrimentos incomuns para a idade da vítima. Na adolescência, meninas abusadas sexualmente correm ainda o risco de engravidar do agressor. Além das marcas físicas, a violência contra crianças e adolescentes causa danos psicológicos que geralmente podem ser detectados pela mudança de atitudes e comportamentos apresentados pela vítima. Mais dolorido quando se refere a incesto, que é alguém da família. Vamos lá? Pode passar. Pode passar. Sintomas: apresenta dificuldade de alimentar-se, dormir, né? Exageradamente introspectivo, ou agressivo, ou passivo. Torna-se extremamente tímido e domináveis, com baixa autoestima, dificuldade para se relacionar com os outros. Ter problemas na escola e se recusar a falar, tanto com o adulto que cometeu agressão, quanto familiares e professores por não confiar neles. Desenvolve instintos sádicos, achando que a violência é a única forma possível de relacionamento e sociedade. E aí vêm aqueles que cometem bullying, né? Mostrar uma noção de sexualidade diferente da apresentada por crianças da mesma idade, geralmente com perversões sexuais. Falando mais insistentemente sobre o assunto, por exemplo. Carregar uma confusão de sentimentos, né? Com culpa, raiva, e aí querem geralmente inferir no corpo, e a pesquisa é imensa de suicídio, principalmente nos garotos, quando eles são incestuados pelo pai ou pela mãe, entre 12 a 15 anos de idade. Recentemente eu recebi o Manual de Prevenção do Suicídio da Organização Mundial de Saúde. Eu ia até fazer essa palestra aqui. É espetacular esse manual e é necessário que todos nós da área de saúde passemos isso para a sociedade. Porque é necessário se observar por que essa pessoa está tendo uma tentativa disso, porque geralmente está incorrendo algum abuso, algum maltrato, alguma baixa autoestima ou até mesmo incesto na família. Então nós vamos ver aqui a pesquisa, né, feita. Olha quanto a negligência é imensa no nosso país. De 0 aos 4 anos é o recorde, né? Aí depois vem a violência sexual e depois a física, né? Então, dos 5, dos 10 aos 14, dos 15 aos 17. Mas a ocorrência da violência sexual, inclusive dos 10 aos 14, é imensa, né? É quando a menina começa a desapontar, né, o peitinho, começa a querer formar o corpo, mas então isso aí termina a criança sendo uma isca para os pedófilos. As agressões, essas agressões, principalmente quem comete mais a negligência é a mãe, né? Quem comete mais o incesto, o abuso sexual é o amigo ou conhecido, ou desconhecido, ou o próprio pai, ou padrasto, ou outros. Então, isso são pesquisas recentes e a gente precisa perceber isso aí dentro de casa. A criança mudou por quê? Aonde está o problema? E não a gente achar, esse menino se tornou um chato, esse menino mudou muito, eu não sei o que é, e a gente fechar os olhos para isso. De janeiro a maio de 2012, o abuso sexual, o segundo tipo de violência mais característica em crianças de até 9 anos, de acordo com pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. O levantamento indica que esse tipo de agressão fica atrás apenas das notificações de negligência e abandono. Em 2011, foram registradas 14.625
casos de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra menores de 10 anos. 35% do total, enquanto a negligência e o abandono responde por 36%. Só que hoje, como essa pesquisa foi uma pesquisa até que eu fiz para o Ministério Público, mas hoje, inclusive, está avaliado em mais de 50% a negligência e o abandono hoje. Vamos lá? Incide, a maior parte das agressões ocorreu na residência da criança. Então, por isso, a gente tem que colocar o Disque 100. Está aí para denúncia, né? Vamos lá? Ó, está acontecendo agora. Cada 15 segundos, uma criança é abusada no Brasil. Disque denúncia, né? 80% dos casos de abuso sexual infantil são intrafamiliar, dentro de casa. Vamos lá? Xuxa faz disparar o Disque 100. A Secretaria dos Direitos Humanos informa que após a entrevista concedida por Xuxa para o quadro O Que Vi da Vida, do Fantástico Disque 100, canal de denúncia contra a violência recebeu mais de 220 mil ligações em 2 dias. A informação foi publicada na coluna do Anselmo Góes, no jornal O Globo. Então, mais de 220 mil ligações de denúncia que fica por debaixo, porque o maior problema do incesto, do abuso sexual, é o silêncio do incesto. As pessoas não querem destruir a família, ou não querem, ou dependem daquele marido, ou não querem perder o status social, né? Então, tudo isso envolve, e às vezes a criança paga um preço muito alto por isso. Vamos lá? Então, as pesquisas recentes aqui, o Marty Teichey relata ter verificado que pacientes borderline, por ele examinados, que tinham sido vítimas de maus tratos na tenra infância, físicos ou psíquicos, incluindo abuso sexual, apresentaram o desenvolvimento imperfeito do sistema límbico cerebral. O déficit de desenvolvimento caracterizava-se por diminuição do tamanho das referidas estruturas subcorticais, sendo a anomalia restrita ao hemisfério esquerdo, particularmente a região frontal e temporal. Então, está aqui, é esta área aqui que é a área aritmética, de cálculo, de raciocínio, de entendimento. E às vezes você está ensinando a criança 1000 vezes e ela não está entendendo. Ela tem alguma disfunção e às vezes é por maus tratos ou por incesto. Então está aí, é a área motora, é a área da emoção, é a área da fala. Quantas crianças que se tornam gagas depois de um trauma, né? Principalmente quando é trauma de incesto, né? Então está aí o próprio paladar, a visão, ela pode ter um monte de deformidade. Vamos lá? Esses pacientes apresentavam um traçado eletroencefalográfico semelhante ao da epilepsia do lobo temporal, isto é, com lesão do hipocampo e sobrecarga de excitação na amígdala. Imagine uma pessoa altamente complicada interna, ela não vai ter absorção nenhuma. Essas experiências, iniciadas em 84, foram confirmadas sucessivamente por diversos cientistas, sendo que em 2001, Marty Dries, na Alemanha, relatou uma redução de 16% no tamanho do hipocampo e de 8% no tamanho da amígdala de mulheres adultas com transtorno de personalidade borderline, com uma história de maus tratos na infância. Principalmente, aí já é tratamento, inclusive, psiquiátrico. As pessoas, principalmente, que são abusadas com maus tratos, elas são borderline. É aquelas que entram na linha divisória entre o normal e a patologia. São bipolares, né? Vamos lá? Pode passar. Está provado, maus tratos na infância não provocam apenas traumas psicológicos irreversíveis, mas também danos permanentes no desenvolvimento e funções cerebrais. Os hemisférios esquerdos de pessoas vítimas pela violência desenvolvem-se significativamente menos do que deveriam. Então, pode passar? Pode passar? Então, são essa pesquisa, o abuso infantil ocorre durante o período formativo crítico em que o cérebro está sendo fisicamente esculpido pela experiência. O impacto do extremo estresse pode deixar uma marca indelével em sua estrutura e função.
Tais abusos induzem a uma cascata de efeitos moleculares e neurobiológicos que alteram de modo irreversível o desenvolvimento neuronal, prejudicando o raciocínio lógico e a capacidade de assimilação. Uma das coisas que no nosso curso a gente percebeu é que essas crianças não aprendem outra língua. São difíceis de entender o inglês, o francês, um alemão. Ela não tem facilidade para isso, porque ela não tem memorização, ela não tem um bom falar, às vezes é dislexa, né? Tem descalculia. Então, por isso que são dificultosos. Então, qual foi a saída agora? Inclusive para os colégios públicos que os neurocientistas levaram. Esse é um livro que esse Martin Teicher. Ele tem um livro sobre o tratamento da depressão na adolescência, que inclui abusos, tanto sexuais, né? Vamos lá, ele é PhD. Os sintomas do abuso sexual é apatia ou agressividade, constante estado de autodefesa, estado depressivo injustificável, vontade de aparecer, inclusive, como transgressor. De repente, aquela pessoa muda completamente o comportamento. Abuso de álcool e de drogas, medo de ser tocado, medo de olhar nos olhos, distúrbio da personalidade. Pode passar? Terapia. Olha que os neurocientistas desenvolveu o hemisfério esquerdo cerebral com jogo de xadrez, e hoje, inclusive, as escolas brasileiras já estão montando nos pátios para a educação física o jogo de xadrez, porque tanto aquele que foi abusado como não vai desenvolver mais ainda o hemisfério, né? O exercício de lógica matemática, palavras cruzadas, charadas, terapia em grupo, elevação da autoestima, recuperação da confiança no outro, apoio afetivo e emocional. Pode passar? Então, o jogo de xadrez, as palavras cruzadas, né? Então, aqui na Bahia, tem essas observações, né, de como você perceber e como denunciar, né? Observar a criança, orientar, respeitar a privacidade das crianças, conversar diariamente sobre alguma coisa, ao dar o banho, observar as crianças. Isso tudo é uma cartilha que o próprio Centro de Defesa das Crianças, da Criança e do Adolescente daqui tem, né? Então, isso aí foi o que eu trouxe hoje para a gente discutir aqui. Isso é muito importante, é muita informação, eu sei, mas quando Rosângela me pediu, eu disse, olha, eu vou botar um pouquinho de cada coisa para que a gente possa falar hoje à noite, possa discutir isso, porque eu acho que a gente precisa fazer uma sociedade mais justa. Ela não vai cair do céu se não for através de nós. Às vezes mandam de lá para nós e aqui nós estragamos, através da educação mal orientada. Hoje mesmo passou no jornal. Um rapaz, ele é do quartel de Amaralina, estava num bar, ele, a namorada e a enteada de 7 anos. Viram um celular na outra mesa, ele vai mandar a criança pegar e esconder no bolso e saíram rápido do bar para poder ficar com isso, né? Então, ele está sujeito a pegar 3 anos de cadeia, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que você pode inferir numa criança o ato de roubar, né? Um celular. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes, em milésimo de segundo, a gente estraga a nossa vida total. Um momento tão infeliz desse, um celular, uma coisa que nós temos hoje, tanto livre acesso. Por que não mandou a menina pegar e entregar ao dono do bar? Ou é de alguém? É assim que a gente tem que apresentar a criança. A criança trouxe alguma coisa da rua, da escola, é diferente, mandar devolver, aproveitar o momento para educar. Olha, isso aqui não é seu, a gente não pode pegar o que é dos outros. Isso é importante. É assim que a gente tem que criar os nossos filhos, dentro da realidade ética, moral. Aí nós vamos fazer uma sociedade justa no trânsito, na fila, né? Nos ônibus, respeitando os idosos. Como a gente vai respeitar idoso? É o único país que tem lei para tudo. Eu fui para Lisboa, entrei no ônibus, eu mais 3 psicanalistas, que nós íamos no Shopping Vasco da Gama, era mais 3 pontos adiante. Ensinaram a gente, pega um ônibus aqui. Vi no letreiro que já faltava só 5 minutos para chegar ao ônibus, chegou em 5 minutos, coisa igualzinho aqui, né?
Entrei, me sentei. De repente, 2 idosos entraram no ônibus, todo mundo levantou e eu fiquei sem saber o que era. Para que eles escolhessem o lugar que queriam sentar. Aqui a gente tem lei, tem decreto, pendurado no ônibus e o jovem vai lá, senta e vira a cara para a janela para que o idoso nem olhe se entrou, se não entrou. Né? Então nós somos uma sociedade ainda injusta, mal educada, somos muito mal educados. Então a educação precisa voltar à mesa, sentar à mesa, dar à criança o que comer na mesa, para que ela aprenda o por favor, o muito obrigada, com licença, as boas maneiras. Fica parecendo que é uma coisa cafona. Ih, que coisa cafona, isso já era. É por isso que nós estamos tendo tanta violência, as pessoas não respeitam mais ninguém. Tem vaga ali para idoso, tem vaga para deficiente, só anda culpado quando você vê, está um jovem maravilhoso entrando no carro. Gente, o que é isso? Eu que tenho 2 próteses aqui nos joelhos, às vezes eu quero uma vaga, não tem, nem eu, nem idoso. Então a gente percebe o quanto nós somos, né, mal educados. Mal informados? Não, mal educados. Precisa alguém chegar e dizer, ó, essa vaga aqui é só para idoso, essa vaga aqui é só para deficiente. E as pessoas não fazem isso. Então, se nós educarmos nossos filhos, por isso que educar dói, porque vai exigir muito de nós, pode ter certeza que teremos adolescentes saudáveis, teremos adultos bem realizados, autorrealizados, porque vão buscar o que amam, o que gostam de fazer. O que eu vejo hoje na clínica, o que é que você vai seguir? O que é que você quer? Não sei. Meu pai disse que eu tenho que ir para o direito, porque direito dá dinheiro. Gente, dinheiro é consequência do amor que eu coloco naquilo que eu amo. Se eu não fizer o que amo, pode ter certeza que eu vou ficar doente. Eu posso até ganhar dinheiro, mas eu não vou dar tanto valor quanto eu daria se eu amasse aquilo que eu faço. Quantas pessoas que chegam na clínica e me dizem, eu odeio ser médico. E eu digo, eu não tomaria uma cibalena prescrita por você. Porque a gente não pode arriscar a vida do outro em detrimento do dinheiro. E quantas pessoas que vão para funções que a gente nem imagina que vai dar dinheiro e desponta. Né? Está aí rica, porque ama o que faz. E aí as portas se abrem. Eu espero que a gente saia hoje daqui, mesmo que a gente já tenha criado os nossos filhos, a gente vai voltar, não vai? A gente vai saber novamente como deve fazer. E a estrutura é a mesma, pode ter certeza. É amor. É amor. Eu me lembro que em Camamu, eu estava fazendo um seminário semelhante a esse, mas sobre educação doméstica mesmo, sobre limite. E aí um assentador de sem terra virou para mim e disse assim, doutora, por favor. Eu disse, pois não. Olha, esse seu discurso é para burguês. Um silêncio se fez. Todo mundo me olhou, né? E agora, o que é que ela vai responder? Como eu estava dentro de um centro espírita, eu acho que aquilo me pegou. E disse, desde quando amor tem classe social? E desde quando pobre tem que ser sujo? Desde quando pobre não pode ter uma mesa para sentar? Desde quando pobre não pode sentar para orar? Desde quando pobre não pode ser educado? Quem disse isso? Isso que eu estou dizendo aqui aplica-se a rico, a pobre, a mediano, ao mundo, à sociedade. Não existe 2 educações, eu vou educar o rico e vou educar o pobre. Isso não existe. Então eu vou levar a senhora para o meu assentamento. Eu falei, Deus me livre, aí que vão me matar de paulada lá dentro, né? Então, essas coisas que a gente acha, a gente vincula muito a pobreza à falta da condição de ser educado, quando deveriam. Não pode faltar a educação doméstica, seja em que âmbito for, porque a educação doméstica é amar. É dar de si ao outro o melhor. E quando nós damos o melhor, nós temos o resultado social satisfatório. Pode ter certeza.
Mesmo que esse espírito seja difícil, mas se demos a ele amor, ele vai sair da terra diferente. Ele vai sair da terra bem melhor do que chegou. E se eu der o melhor e ele não assimilar, pode ter certeza que eu fiz a minha parte. Se ele não quis assimilar, ele é espírito, é independente, não sou propriedade de filhos, ele com certeza perdeu a grande oportunidade de se melhorar. Por isso, eu deixo com vocês um beijo no coração, ó, bem gostoso. Vão para casa em paz, tudo de bom. Obrigada.